Uma coisa é fato, a gente só reconhece no outro o que temos em nós mesmos. Ficou confuso? É mais ou menos assim. Só quem já teve enxaqueca sabe o que o outro, que está nesse momento com dor, está sentindo. Ou seja, só entendemos o que reconhecemos. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o psicoterapeuta Jonatas Liache. Tudo bem, Liache? Tudo bem, Elaine. Não é exatamente isso, mas dá para entender um pouquinho dizendo que assim, eu só reconheço o amor do outro se eu tiver amor em mim, é isso? Isso nos remete a algumas palavras que podem ajudar a compreensão um pouco mais geral. Vamos pensar em identificação, reconhecimento, empatia. São palavras que nos ajudam a entender um pouco mais a abrangência disso, né? Sentir o que o outro sente e reconhecer que aquilo que o outro está sentindo ou passando é algo que eu já vivi. Então, eu posso identificar nele, nessa identificação, aquilo que eu mesmo já tenho ou passei. A gente pode dizer que, às vezes, a pessoa fala assim, mas a pessoa não me ama do jeito que eu a amo. Mas, na verdade, ela ama também, só que é um reconhecimento diferenciado. Sim, essa coisa das expectativas num mundo que as coisas são muito rápidas, né, em que a gente lança alguma coisa, já quer recolher, já quer colher de forma rápida e do jeito que a gente espera, é uma irrealidade. Sempre foi assim. Nunca as coisas são do jeito que a gente quer. Nunca serão. E quando se fala, por exemplo, de sentimento, sim, aí a gente vê uma distância maior ainda. Porque as minhas carências são únicas, exclusivas, e elas são lidas a partir de mim mesmo. É mais ou menos assim. Um bom pai, ele não dá um brinquedo para o filho com o qual ele não sabe lidar ainda. Por exemplo, não vai dar um videogame para uma criança de 1 ano e meio. Ela não sabe lidar. Ela vai saber ainda, ela virá a saber, mas ela ainda não sabe lidar. Então, as nossas sensações, os nossos sentimentos precisam ser identificados de maneira que as pessoas saibam com o que estão lidando. Então, se eu sinto algo especial, eu preciso entender que a minha leitura pode estar enganada sobre esse sentimento. Então, quando eu lanço um sentimento sobre uma pessoa, espero que ela responda, e ela não vai responder do jeito que eu espero. Por quê? Porque eu estou lendo isso, mas o que ela pode fazer é aquilo. Isso pode, de alguma forma, estar relacionado também quando a gente fala assim, tem alguma coisa nessa pessoa que não bate comigo, que eu não gosto? Assim, é um pouco mais de sensação, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa, ou um gesto da pessoa, uma palavra da pessoa, remete no inconsciente de quem está ali a alguma situação que para ele foi, ou ela foi, assim, significativa do ponto de vista negativo. Então, ela pode, por exemplo, encontrar uma pessoa com a qual ela nunca teve nenhum relacionamento, ela está conhecendo naquela hora, mas ela tem aquela impressão, não fui com a cara dessa pessoa. Mas, de repente, ou o jeito dela falar, o corte do cabelo, até o nome da pessoa, remete inconscientemente a alguma coisa significante na vida dessa pessoa. Então, identificar isso é um exercício meio difícil, meio complicado. Precisa fazer análise. Vai para terapia. Tem jeito. E quando a gente fala assim, o Liache é um psicoterapeuta de sucesso, tal. Eu queria ser inteligente como ele, mas aí eu tenho raiva porque eu não me considero inteligente como. Isso nos remete a alguns pensamentos que já falamos em programas anteriores, né? Eu tenho raiva da pessoa não pelo que ela é, mas pelo medo que eu tenho de não conseguir alcançar ou de ser igual a ela. Então, esse sentimento assim ou inveja, né? Uhum. A gente não sabe diferenciar muito inveja de raiva. Sim. Eles estão mais ou menos lá na mesma gaveta. Uhum. E a gente precisa identificar isso. Então, essa sensação de perda, eu não alcanço isso e eu sou incapaz de alcançar isso, quando eu já determino isso em mim, isso me transfere àquele sentimento, àquele lugar de raiva, de adversário, de adversidade, do contrário. Então, eu não consigo atingir o sucesso que você tem, a beleza que você tem, o significado que você tem para as pessoas, eu me limito, então, automaticamente, eu me coloco como adversário seu. Então, eu vou fazer de tudo, até inconsciente e conscientemente, para que você não tenha sucesso, para que eu me justifique. Olha, eu não precisava ter esse sucesso, eu estava enganado sobre ela. É uma espécie de mecanismo de defesa.
Mas isso tem a ver também com o reconhecer em si, que de repente poderia ter, se quisesse trabalhar isso? Assim, a gente precisa sempre saber as nossas limitações, a nossa capacidade, a nossa limitação, aquilo que a gente pode e consegue fazer. E também lançar as expectativas em cima das pessoas, de maneira que elas também estejam nessa qualificação. Eu sei que você é limitada, eu sei que você tem uma capacidade específica e isso não pode me impedir de avançar naquilo que eu sei que eu posso fazer, mas eu posso sonhar. Por exemplo, eu tenho você como uma referência para mim, em alguma área da sua vida. Então, eu vou buscar nessa referência, naquilo que me identifica com você, esse crescimento, esse desenvolvimento, essa potência. Agora, eu sei que há coisas que eu não vou conseguir alcançar e que são especiais, que até gostaria, mas eu entendo que nas minhas limitações eu não consigo alcançar. Eu preciso estabelecer esses limites. E o não estabelecimento desses limites pode acabar gerando uma dor muito grande na pessoa. Sem dúvida, porque nós vamos nos frustrando. Que vira uma luta incansável, a gente né? lança, já falamos aí há poucas semanas, falamos expectativas não alcançadas geram frustração. E as frustrações alimentam a ansiedade. A ansiedade vai aumentando e a gente vai só se limitando. E cada vez mais a gente vai deixando de avançar por medo de não conseguir, porque ontem eu não consegui, então amanhã fatalmente não conseguirei. Então a gente vai se colocando objetos na frente, obstáculos e não vamos avançando. A gente pode dizer que no mundo ideal seria correto que as duas pessoas pensassem sobre isso, tipo, o Liache não me dá o amor, ou não tem uma empatia comigo, porque talvez ele não saiba sobre isso, porque ele não entenda, porque ele nunca passou por isso. Fundamentalmente, Elaine, é acordo. As relações precisam ter acordo. O que a gente não tem hoje é mais, entre aspas, tempo para conversar. Por quê? Nós dedicamos o nosso tempo a coisas triviais. Diz que o brasileiro, eu vi uma pesquisa que o brasileiro, em média, gasta só nas redes sociais quase 7 horas por dia. É muito, né? Então, você vê, a gente está gastando quase o mesmo tempo que a gente está dormindo, ou a outra parte que a gente tem de atividade, de tempo útil na vida, né? Dividido em 3 períodos de 8 horas. Acaba não sobrando nada, exatamente, né? Então, a gente está gastando energia, lançando expectativas em coisas triviais, passageiras, não importantes ou coisas desimportantes. E depois a gente fica lançando expectativas de maneira que, como se a gente tivesse investido tanto tempo e a pessoa não consegue corresponder. Não houve diálogo, não houve compartilhamento, não houve interação, não há conhecimento, reconhecimento. Como é que eu posso lançar uma expectativa sobre você se eu não conheço você? Ou se eu só conheço superficialmente, que é o padrão de hoje. Tomar aquele cuidado também de não exigir demais dos outros, né? Que a gente, às vezes, entra nesse ciclo assim, não, mas eu tenho que ser do jeito que eu quero, porque é assim que eu quero, né? Sim, Aí é aquela questão também da gente saber a nossa limitação, voltando um pouquinho, porque sabendo e reconhecendo as nossas próprias limitações e capacidades, a gente vai lançar expectativas mais modestas. Ainda que a minha expectativa seja modesta, mas o resultado venha a mais do que eu esperava, eu já estou no lucro. Agora, se eu lançar muita expectativa, e mesmo que venha resultados, mas aquém, mais para baixo, eu posso me frustrar. Vai ter problema. E está cheio de gente frustrada com resultados positivos na vida. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez.